Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, mas porque tem coisas que a gente guarda só pra gente, sabe? Como se falasse alto, o peso delas pudesse aumentar. Mas hoje eu tô aqui, com as mãos ainda trêmulas depois do café que tomei mais cedo, e sinto que preciso botar pra fora. Talvez alguém precise ouvir, ou talvez eu só precise que alguém saiba que isso aconteceu de verdade. Tudo começou num domingo qualquer, um daqueles dias que o sol parece que vai derreter o asfalto. Eu tinha acabado de chegar na congregação depois de uma semana pesada no trabalho. Era a época de inventário na loja de autopeças, e meu chefe não deixava ninguém respirar. Mas domingo era sagrado. Desde que minha mãe me levou pela primeira vez na CCB quando eu tinha uns 10 anos, nunca faltei. Nem quando tive dengue, nem quando meu pai faleceu naquele dia, fui pro culto e chorei o tempo todo no banco, com a mão da minha mãe apertando a minha. As pessoas achavam que era o espírito, mas era só dor. Aquele domingo, porém, tinha algo diferente. Eu entrei como sempre, cumprimentei os irmãos na porta, peguei meu inário e sentei no meu lugar de costume, lá pros fundos, perto da coluna. Gosto de ficar ali porque dá pra ver tudo sem chamar atenção. O culto estava seguindo normal. Os hinos, a oração, o silêncio que parece que engole a gente antes da mensagem. Foi quando o irmão Paulo, um dos diáconos, subiu no púlpito. Ele era daqueles homens sérios, de terno sempre impecável, cabelo grisalho penteado para trás, voz grossa que não precisava de microfone. Todo mundo respeitava. Irmãos, hoje o Senhor me deu uma palavra forte. Ele começou, olhando para a congregação como se estivesse olhando para a alma de cada um. Tem gente aqui que está servindo a Deus com a boca, mas o coração tá longe. Tem mão que levanta para louvar, mas durante a semana tá manuseando coisas que desonram o nome do Senhor. Eu baixei a cabeça. Não por culpa, na época eu não fazia nada de errado, pelo menos não que eu soubesse. Mas a gente sempre acha que tem algo escondido, não é? Alguma falha que só Deus vê. O irmão Paulo continuou, falando de hipocrisia, de juízo, daqueles assuntos que deixam a gente com um nó na garganta. Até que ele fez uma pausa longa, tão longa que eu levantei os olhos para ver se tinha acontecido algo. Foi então que vi. Lá no fundo, perto da porta lateral, tinha um homem que eu nunca tinha visto antes. Magro, pele morena, cabelo curto e desalinhado como quem acordou há pouco. Vestia uma camisa social amassada, aberta no pescoço, e segurava um saco plástico preto. Não era a roupa que chamou minha atenção. Era o jeito como ele olhava pro irmão Paulo. Com uma raiva quieta, como se estivesse mastigando cada palavra para cuspir de volta. O culto terminou, e todo mundo começou a se levantar, conversar, se abraçar. Eu fiquei parado, observando aquele homem. Ele não se mexeu. Só ficou ali, encostado na parede, como se estivesse esperando algo. Ou alguém. Foi quando o irmão Paulo desceu do púlpito e veio na direção dele. Os dois trocaram um olhar, e então o homem esticou o braço e entregou o saco plástico pro diácono. Não disse nada. Só virou as costas e saiu. Eu não sei porquê, mas meu corpo se mexeu sozinho. Saí atrás dele. Ei! Chamei, quase correndo para alcançar. Ele parou no portão da igreja, se virou devagar. O que foi? Nada, só. Eu não sabia o que dizer. Você tá bem? Ele riu. Não foi uma risada de alegria. Foi daquelas que doem. Tá vendo aquele homem ali? Ele apontou pro irmão Paulo, que estava conversando com outros diáconos do lado de fora. Aquele ali é meu pai. Fiquei mudo. O irmão Paulo? Aquela figura respeitada que todo mundo olhava como exemplo. Como assim? Meu nome é Rafael, ele disse, como se lesse minha confusão. Rafael Souza. E aquele ali é o diácono Antônio Paulo Souza. Ou só, irmão Paulo, como vocês conhecem. Eu balancei a cabeça, ainda sem entender. Vamos andar um pouco? Ele perguntou. Caminhamos sem rumo, pelas ruas vazias do bairro. O sol já estava mais baixo e o ar cheirava a terra quente. Rafael falava devagar, como se cada palavra custasse algo. Você sabe o que tinha naquele saco que eu dei para ele? Não. Garrafas. Garrafas de cachaça. Ele vende. Sempre vendeu. Aquilo me atingiu como um soco. O irmão Paulo? Vendendo bebida? Mas, como? Desde que eu era criança, Rafael continuou. Ele era diácono de dia e traficante de álcool de noite. Minha mãe sabia, todo mundo. Caminhei em silêncio, tentando encaixar aquelas palavras na imagem que eu tinha do irmão Paulo. O homem que pregava com voz firme, que visitava os doentes, que abria a igreja às 5 da manhã para quem quisesse rezar. O mesmo que anos atrás, tinha me dado um pão com mortadela quando eu cheguei na cidade sem um tostão. Todo mundo sabia? Perguntei, a voz mais rouca do que eu queria. Rafael chutou uma pedra no meio do caminho, fazendo-a ricochetear na calçada. Sabia. Mas ninguém falava.
Ele era o diácono, o homem de Deus. Quem ia ter coragem de abrir a boca? Além do mais, ele hesitou, coçando a nuca, a cachaça dele era boa. E barata. Os homens do bairro bebiam, as mulheres não reclamavam porque o dinheiro ficava aqui mesmo, não ia para bandido de fora. Era um acordo não dito. Parei de repente, sentindo o peso daquilo no peito. E a igreja? O padre não sabia? Rafael riu, um som seco, sem graça. Padre Sabino? Claro que sabia. Ele até tomava um gole quando o irmão Paulo oferecia. Para espantar o frio, dizia. Ele imitou a voz grossa do padre, mas não tinha ironia, só cansaço. Aqui as coisas são assim, meu. A gente fecha os olhos para umas coisinhas para não ter que abrir para outras piores. Andamos mais um pouco, passando pela casa da Dona Maria, cujas cortinas se mexeram quando a gente passou. Rafael cumprimentou com a cabeça, mas não parou. Você acha que eu não tentei? Ele falou de repente, como se a gente estivesse no meio de uma conversa que eu não tinha ouvido. Quando eu era moleque, achava que ia ser diferente. Ia estudar, ia sair daqui, ia, sei lá. Mas aí minha mãe adoeceu, meu pai sumiu, e o irmão Paulo apareceu com umas notas amassadas na mão. Rafael, meu filho, Deus ajuda quem cedo madruga. Vamos trabalhar? Ele parou, encostou numa parede descascada e acendeu um cigarro com as mãos trêmulas. Eu comecei carregando caixa. Depois entregando. Aí passei a cobrar. E agora? Ele deu uma tragada longa, soltou a fumaça devagar. Agora eu que cuido das garrafas. O irmão Paulo tá velho, a perna não aguenta mais. E alguém tem que fazer, né? Fiquei olhando pro chão, sentindo o suor escorrer pelas costas. Não era só o calor. E se a polícia descobre? Rafael deu de ombros. Já descobriu. Mais de uma vez. Mas o irmão Paulo sempre dá um jeito. Um presente pro delegado aqui. Uma missa pro filho do juiz ali. Ele pisou o cigarro com força. Você acha que eu gosto disso? Que eu quero passar o resto da vida assim? Mas olha pra essa rua. Olha pra essas casas. Quem mais vai dar comida pros meus sobrinhos? Quem vai pagar o remédio da minha avó? Ele se virou pra mim, os olhos vermelhos não sei se de raiva ou de algo mais fundo. Você veio aqui pra quê, hein? Pra salvar a gente? Pra levar a palavra de Deus? A voz dele subiu, quebrando no final. A gente já tem palavra. A gente tem fome. E a fome, meu irmão, não se enche de reza. Ficamos ali, um de frente pro outro, o silêncio pesando como chumbo. De longe, ouvi o sino da igreja tocar 6 badaladas. Era a hora do terço. Vamos, Rafael disse, já mais calmo, passando a mão no rosto. O irmão Paulo deve estar esperando a gente para jantar. Hoje é feijoada. E ele começou a andar de volta para casa do diácono, como se nada daquilo fosse estranho. Como se fosse só mais um dia. Segui Rafael em silêncio, os pés afundando na terra úmida do caminho. O cheiro de fumaça e comida quente vinha da casa do irmão Paulo, misturado com o som de vozes baixas que recitavam o terço. Não sabia o que dizer. As palavras que eu tinha trazido na cabeça, sobre fé, sobre esperança, sobre a ajuda que a igreja podia dar, pareciam ridículas agora, como moedas falsas que ninguém ia querer trocar. Dentro da casa, a mesa já estava posta, um pano de mesa remendado, pratos de louça lascada e uma panela enorme de feijoada no centro. O irmão Paulo, um homem alto e magro de barba grisalha, levantou a cabeça quando entramos. Seus olhos passaram por mim rápido, como se já soubesse que eu não pertencia àquele lugar. Rafael, você e seu amigo chegam na hora certa, disse, servindo 2 pratos cheios com um concha de pau. Sentem-se. Rafael puxou uma cadeira e se jogou nela, pegando o garfo sem cerimônia. Eu hesitei, mas acabei sentando também. O cheiro da comida me fez perceber que estava com fome, embora o estômago ainda estivesse embrulhado da discussão. Come, irmão, o irmão Paulo me olhou mais firme agora. Aqui a gente não deixa comida esfriar. Obedeci. O primeiro bocado queimou a língua, mas engoli mesmo assim. A feijoada era grossa, com pedaços de carne dura e farinha de mandioca. Não era nada como as refeições do seminário, mas tinha um gosto forte, de algo feito com o que tinha, sem frescura. Você é novo por aqui? O irmão Paulo cortou um pedaço de pão duro e molhou no caldo. Não te vi na missa de domingo. Ele é do seminário, Rafael falou com a boca cheia. Veio para ajudar. O irmão Paulo mastigou devagar, estudando meu rosto. Ajuda a gente precisa. Mas não é a que vocês costumam trazer. Baixei os olhos. Sabia do que ele estava falando. Os padres que passavam por ali costumavam vir com promessas, doações, cestas básicas, projetos que nunca saíam do papel. Eu mesmo tinha vindo com a mesma ilusão, achando que bastava estar ali, com minha batina limpa e meu rosário no bolso, para fazer diferença.
Eu não sei o que eu posso fazer, admito, e a voz saiu mais baixa do que eu queria. Mas eu quero aprender. Rafael riu, um som curto e sem graça. Aprender o quê? A plantar mandioca? A aguentar o sol queimando a pele até rachar? A ver os filhos chorando porque a água acabou? Rafael, o irmão Paulo o repreendeu, mas sem força. O menino tá tentando. Tá, Rafael levantou as mãos. Desculpa, irmão. É que a gente já ouviu isso antes. Ficamos em silêncio de novo. Só se ouvia o barulho dos talheres nos pratos, de longe, o zumbido dos mosquitos contra a tela da janela. Amanhã cedo a gente vai pro roçado, o irmão Paulo falou, enxugando a boca com o dorso da mão. Se quiser vir, é só aparecer. Mas não venha de batina. Aqui roupa boa é a que aguenta suor. Assenti. Não tinha resposta. Não tinha desculpas. Só uma certeza pesada no peito. Tudo que eu achava que sabia não servia pra nada naquele lugar. Quando acabamos de comer, Rafael se levantou e saiu sem se despedir. O irmão Paulo ficou olhando pra mim, como se estivesse decidindo se valia a pena gastar mais palavras. Você dorme no quartinho dos fundos. Tem um colchão e um cobertor. Se precisar de mais, é só pedir. Obrigado, murmurei. Ele fez que sim e se virou para lavar os pratos na bacia. Fiquei ali, sem saber se devia ajudar ou sair do caminho. No fim, peguei meu prato e minha colher e levei até a pia. Deixa, o irmão Paulo disse, sem olhar. Você é hóspede. Não sou não, respondi e comecei a enxaguar a louça. Ele não insistiu. Naquela noite, deitado no colchão duro do quartinho, ouvi os grilos e o vento batendo nas folhas de zinco do teto. O cobertor cheirava a mofo, mas o cansaço era maior que qualquer desconforto. Antes de dormir, tirei o rosário do bolso e o coloquei na mesinha ao lado como se fosse uma oferta. Ou uma rendição. Pela primeira vez desde que chegará, não rezei. Só fechei os olhos e deixei o silêncio me engolir. Acordei com o barulho dos galos, ainda escuro. A luz cinzenta da madrugada entrava pela fresta da janela, desenhando uma linha fina no chão de terra batida. Levantei devagar, sentindo as costas doendo do colchão. O rosário ainda estava na mesinha, onde eu o deixará. Peguei-o, passei os dedos pelas contas gastas, mas não o guardei no bolso. Deixei-o ali mesmo, como se não pertencesse mais a mim. Na cozinha, o irmão Paulo já estava de pé, mexendo numa panela de mingau. O cheiro de canela e leite queimado enchia o ar. Ele não olhou quando entrei, só apontou com a colher para a mesa, onde tinha um prato e uma xícara de alumínio amassada. Come, disse e virou as costas. Sentei. O mingau estava doce demais, quase empalagoso, mas engoli tudo. Enquanto comia, ouvi passos do lado de fora. A porta rangeu e entrou um homem magro, de chapéu de palha surrado e camisa remendada. Tinha os olhos fundos, a barba por fazer. Cumprimentei com a cabeça, e ele respondeu com um aceno seco. Esse é o seu Damião, o irmão Paulo falou, sem parar de mexer a panela. Vai te levar para a roça hoje. Seu Damião sentou na outra ponta da mesa, tirou o chapéu e coçou a cabeça calva. Olhou para mim como se estivesse medindo meu tamanho. Sabe manejar uma enxada? Perguntou. Aprendo, respondi. Ele grunhiu, como se isso já bastasse. Saímos antes do sol rachar. O caminho era estreito, ladeado por mato alto que molhava as pernas de orvalho. Seu Damião andava à frente, as botinas afundando na terra úmida. Eu seguia, carregando a enxada que ele me dera, o cabo áspero raspando a palma da mão. Não falamos nada até chegarmos ao pé de uma encosta, onde a terra estava revolvida, marcada por sulcos recentes. Aqui, ele disse, cravando sua enxada no chão. Até o meio-dia quero essa leira virada. Assenti. Ele não explicou como, só começou a trabalhar do outro lado, os golpes precisos, a terra se abrindo como carne. Tentei imitar, mas a enxada pesava, e cada vez que enterrava a lâmina, a terra resistia. Suor escorria pelo meu rosto, a camisa colava nas costas. Depois de um tempo, as mãos começaram a arder, bolhas se formando onde a pele se rompia. Seu Damião não olhou uma vez na minha direção. Ao meio-dia, ele parou. Sentou-se à sombra de uma árvore retorcida, tirou um embrulho de pano do bolso e desfez um pedaço de mandioca com carne seca. Estendeu metade para mim sem palavra. Comi com os dedos a comida dura e salgada, a garganta queimando de sede. Ele tinha uma cuia de água, mas não ofereceu. Bebi do meu cantil, água morna e com gosto de ferro. Por que veio pra cá? Perguntou de repente, mastigando devagar. Engoli em seco. Precisava sair de onde estava. Ele cuspiu no chão. Todo mundo precisa, disse. Não é desculpa. Voltei a cavar. À tarde, as nuvens fecharam. O ar ficou pesado, carregado de umidade. Seu Damião parou de trabalhar antes de mim, olhou pro céu e resmungou algo que não entendi.
Guardei a enxada e segui seus passos apressados de volta pro casebre. Mal havíamos chegado quando a chuva desabou, grossa e barulhenta, batendo no teto de zinco como se quisesse derrubá-lo. Dentro de casa, o irmão Paulo estava sentado à mesa, lendo um livro de capas gastas. Não levantou os olhos quando entramos. Choveu cedo, seu Damião comentou sacudindo a água do chapéu. Chove quando quer, o irmão Paulo respondeu, e virou uma página. Fiquei parado, pingando no meio da sala sem saber o que fazer. As mãos doíam, os braços tremiam de cansaço. Olhei para a janela, a água escorrendo em riachos pela vidraça suja. Pensei no rosário abandonado no quartinho, nas contas que já não sabiam mais o nome de nenhum santo. Amanhã você vai com o Zé Maria, seu Damião disse, como se lesse meus pensamentos. Ele tá limpando o pasto. É serviço mais leve. Não respondi. Só me sentei no banco de madeira, deixei a cabeça cair para trás e fechei os olhos. A chuva continuava a bater no teto, um ruído constante, quase hipnótico. Por um instante, imaginei que estava em outro lugar, que nada daquilo era real. Mas as bolhas de sabão que eu soprava quando criança estouraram faz tempo. Abri os olhos e ali estava tudo igual. O cheiro de terra molhada, o barulho dos pratos sendo lavados no tanque, o rangido da cadeira do seu Damião quando ele se levantou. Ouvi seus passos pesados se afastando, a porta da cozinha batendo. Toma, a voz da Dona Maria surgiu do nada. Ela segurou um copo de leite quente, com um pedaço de pão duro boiando dentro. Come, menino. Não adianta ficar assim. Engoli em seco. O leite queimou a garganta, mas forcei o pão para baixo. Ela ficou me olhando, os braços cruzados como se esperasse alguma coisa. Mas eu não tinha nada para dizer. O Zé Maria é bom gente. Ela murmurou, virando as costas. Não vai te judiar. Fiquei ali, ouvindo o vento uivando pelas frestas da parede. A chuva tinha diminuído, mas o frio aumentado. Pensei no pasto, na lama, nas horas que teria que ficar agachado, arrancando o mato com as mãos já cheias de calos. Levantei devagar. As pernas doíam como se tivessem sido surradas. Na parede, o relógio de parede marcava quase meia-noite. Amanhã chegaria cedo. Apaguei a luz. No escuro, o som da respiração dos outros rapazes no quarto ao lado parecia um coro de fantasmas. Deitei na cama de tábuas, puxei o cobertor puído até o queixo. E esperei o dia raiar.